Sindicato anuncia risco de falta de gasolina em Campina e longas filas se formam em postos de combustíveis. Acontece nesta sexta a eleição para reitor e vice da UFCG. Diretor do Lar do Garoto denuncia funcionário por facilitar a entrada de celulares na unidade. E ainda, a expectativa dos atletas de 13 Campinense para os jogos do fim de semana pelo Campeonato Brasileiro. Hoje é quinta-feira, 19 de novembro de 2020. O Borborema Notícias está no ar. Olá, boa noite. O Borborema Notícias de hoje começa mostrando como foi a corrida aos postos de combustíveis aqui de Campina Grande no dia de hoje. As grandes filas começaram a se formar depois da informação do Sindicato de Revendedores de Combustíveis da Paraíba de que faltaria gasolina devido a um problema com um navio que transportaria o produto para o porto de Cabedelo. Os motoristas ficaram com medo de um desabastecimento e o resultado a gente vê a partir de agora. Desde ontem começou a correria por gasolina em Campina Grande. Não porque estava faltando, mas sim porque o Sindicato dos Revendedores de Combustíveis afirmou que a gasolina iria faltar. Já existem alguns postos sem os produtos. São, por exemplo, os postos de bandeira branca. Esses postos de bandeira branca eles podem adquirir de qualquer das distribuidoras, só que as distribuidoras estão optando por atender o bandeirado dela, né? Por exemplo, a BR vai atender os postos da BR e assim sucessivamente. Áudios e mensagens em WhatsApp foram suficientes para tocar fogo em tudo. Recebi a notícia pelo WhatsApp que o sindicato disse que ia faltar combustível e como eu trabalho atendendo cliente, eu vim abastecer o carro para não deixar meus clientes sem assistência técnica. Você viu em algum canto que ia faltar, foi isso? Foi nas redes sociais dizendo que ia faltar em todo canto, então a gente tem que vir e se prevenir, né? Na manhã desta quinta-feira, o que se viu foram longas filas em todos os postos da cidade. A lembrança ainda presente da greve dos caminhoneiros aumentou o medo da população de ficar desabastecida. Só que ao contrário do que disse antes, o sindicato acabou afirmando que o combustível não iria acabar, como se o problema fosse assim, evaporar do nada. Quem foi para a fila perdeu tempo e dinheiro. Horrível, né? Horrível, porque traz um caos para a cidade, né? Desde ontem, quando eu vinha ontem, eu vi os postos tudo cheios, eu disse, oxe, o que é que está acontecendo? Será que baixou o valor do combustível? Mas não baixou, né? Era só isso que estava acontecendo, que ia faltar combustível. É um absurdo, né? Para amedrontar a população, somente. Aí causa essa auê todinha, os postos aumentam o valor do combustível, né? Porque sabe que a procura vai ser grande e causa esse desconforto para a população, né? O PROCON veio a público para alertar os consumidores. O PROCON está, desde ontem, com equipes reforçadas nos 58 postos de combustíveis do município. Fizemos uma pesquisa de preço terça-feira da semana passada, dia 10, em todos os postos. Então nós sabemos o valor que eram cobrado e o valor que estiver sendo cobrado hoje, nós faremos essa comparação. Se houver aumento de preço, o que é proibido no Código de Defesa do Consumidor, no seu artigo 39, que proíbe o aumento de preço sem justa causa, esses postos serão autuados. Até porque não houve aumento da Agência Nacional do Petróleo, refinarias, então não é um repasse. É apenas está acontecendo um aumento só em alguns postos. O que o PROCON suplica à população é que só vá ao posto de gasolina se efetivamente você tiver necessidade de encher o tanque do seu carro ou de repor a sua gasolina. Já o presidente da Sinipetro também explicou que não existe motivo para correria. Não vai haver falta de combustível na Paraíba. O que está havendo é um problema de contingência de combustível, que isso é extremamente normal, do qual será resolvido na próxima semana. Então, quando entra em contingência, o que é que acontece? A prioridade de venda de produto é para os postos de bandeira, os postos bandeirados. Os postos de bandeira branca ficam com dificuldade de comprar combustível, mas isso não significa que vai haver desabastecimento, nem precisa a população estar uma corrida aos postos procurando combustível.
Ainda sobre este assunto, a Companhia Docas da Paraíba esclarece em nota que a movimentação de navios petroleiros segue ocorrendo normalmente, com previsão de atracação do navio Celso Furtado para o próximo dia 23, quando serão descarregados mais de 14 mil toneladas de gasolina. Os 4 terminais de combustíveis do Complexo Portuário de Cabedelo, responsáveis pelo abastecimento dos 223 municípios da Paraíba, além de cidades do interior de Pernambuco, Ceará e Rio Grande do Norte, possuem estoque suficiente para o prosseguimento normal da distribuição do referido produto até o desembarque da nova carga. E amanhã ocorre a eleição de reitor e vice da Universidade Federal de Campina Grande para o quadriênio 2021-2024. A escolha acontecerá de forma remota e seguindo o sistema de proporcionalidade. Marcos Vasconcelos explica pra gente. A eleição para reitor e vice-reitor da Universidade Federal de Campina Grande acontece nesta sexta-feira. Por causa da pandemia, ela vai ser de forma remota. O horário de votação é das 7 da manhã até as 10 horas da noite. 3 chapas estão inscritas. A chapa UFCG Inovadora, que tem como candidatos Antônio Filho como reitor e Mário Eduardo como vice. Queremos, portanto, com a gestão descentralizada, propor um planejamento estratégico com ações voltadas para o capital humano, valorizando as pessoas e suas competências, valorizando a escuta e o diálogo, valorizando a comunicação institucional, a comunicação entre os cursos, entre as pró-reitorias, entre os diretores e a gestão principal, fazendo com que assim a administração da universidade caminhe de forma mais rápida e dinâmica. UFCG plural e democrática, com o professor Kennedy Guedes como reitor e Marcos Vinícius como vice. Nossas propostas incluem modernização da UFCG, transparência e diálogo com a comunidade e criação de uma reestruturação da infraestrutura de sala de aula e laboratórios de ensino. Queremos dar condições ao professor de formar bem o nosso aluno. A prioridade é esta, formação dos nossos alunos. Precisamos estabelecer um elo entre o professor, o técnico, com o aluno. E o UFCG que avança, onde o atual reitor, Vicemário Simões, tenta a reeleição ao lado de Camilo Alisson como vice. O eixo do ensino, da pesquisa e da extensão, que é o tripé de qualquer universidade, o ensino desde a educação infantil até o ensino de pós-graduação, a pesquisa e inovação que interage a pós-graduação, né, com os estudantes de graduação, tentando já aos poucos transmitir o conhecimento e fazer com que eles também possam adentrar no mundo da pesquisa, que possam então produzir conhecimento e retornar para a universidade, e a interação com a sociedade, que é a pesquisa. O que é que a universidade conhece que pode interagir com a sociedade, já que ela é que nos mantém. Quem tiver direito a voto vai poder escolher o reitor e o vice-reitor de forma separada. Os mais votados irão compor a lista tríplice e é o presidente da República que vai escolher qual vai ser o novo reitor da Universidade Federal de Campina Grande. Lembrando que no caso da Universidade Federal da Paraíba, não foi o mais votado que acabou sendo escolhido por Jair Bolsonaro. Pois é, na Universidade Federal da Paraíba, estudantes e professores continuam protestando contra a nomeação do reitor Valdinei Veloso. O ato público reuniu professores, servidores e alunos da UFPB insatisfeitos com a nomeação do candidato menos votado na consulta pública, Valdinei Veloso, para reitor da instituição. Eles alegam que a nomeação foi um desrespeito pela comunidade acadêmica e antidemocrática. Nós temos um reitor não eleito, que foi encaminhado pela lista tríplice do Conselho Universitário, porém ele não deveria ir na lista tríplice, porque ele teve 0 voto no colégio eleitoral. E a lei é clara em dizer que quem deve ser encaminhado na lista tríplice são os 3 mais votados. A concentração aconteceu no final da tarde desta quarta-feira na Praça da Paz, nos Bancários. Em seguida, os manifestantes seguiram pelas ruas com faixas e cartazes em direção à Universidade Federal da Paraíba. Um carro de som acompanhou todo o trajeto. Gabriel Trovão, aluno da universidade, esteve presente na manifestação e afirmou que, apesar de estarem tentando calar os estudantes, eles estarão firmes na luta pela democracia. Bolsonaro ele tem que respeitar a autonomia da universidade em decidir quem tem a gestão, a própria universidade que decide isso,
E ele está lá colocando um interventor justamente para reprimir os estudantes, reprimir os professores, reprimir o movimento estudantil, o sindicato. Desde o dia 5 de novembro, quando o professor Valdinei Veloso foi nomeado como reitor da Universidade Federal da Paraíba pelo presidente Jair Bolsonaro para os próximos 4 anos, alunos e corpo docente lutam pela saída de Valdinei. No próximo bloco, você confere que direção do Lar do Garoto denuncia funcionário que estaria facilitando a entrada de celular na unidade. A gente volta trazendo as notícias da área policial. O diretor do Lar do Garoto, Luiz Antônio da Silva, procurou a Polícia Civil para denunciar um funcionário que estaria facilitando a entrada de celulares dentro da unidade. A denúncia é contra um agente socioeducativo de 34 anos de idade que mora na zona rural de Lagoa Seca. Ele é acusado de facilitar a entrada de celulares para o interior do Lar do Garoto Padre Otávio dos Santos. E isso é proibido. A denúncia foi feita pelo próprio diretor da unidade, Luiz Antônio da Silva, na presença de outras 2 testemunhas. O caso foi registrado no plantão centralizado da 2ª Superintendência Regional de Polícia Civil por volta das 10 horas da noite de ontem. Conforme o boletim de ocorrência, o funcionário teria sido o responsável pela entrada destes 2 celulares que foram localizados dentro de um aparelho de TV em uma das celas dos internos. Os aparelhos foram entregues no plantão e servirão como peças para o inquérito. A direção já tinha informações de que o agente socioeducativo vinha introduzindo celulares no Lar do Garoto. Ontem, 2 infratores confirmaram o fato. O acusado vai responder ao inquérito. Ele não foi preso, pois com ele nada foi encontrado. Causou revolta a notícia de que o preso Eduardo dos Santos Pereira, mentor do estupro coletivo que ficou conhecido em 2012 como Barbárie de Queimadas, fugiu do presídio PB1 em João Pessoa. O gerente executivo do Sistema Penitenciário da Paraíba, Ronaldo Porfírio, se pronunciou sobre o caso. Ele explicou que houve uma falha na segurança que já está sendo investigada e afirmou que alguns policiais penais poderão ser indiciados por facilitação culposa. Era um preso que já estava preso há praticamente 9 anos, ia completar de prisão que ele estava preso no PB1. Há 1 ano ele estava trabalhando na cozinha. E na data de ontem ele aproveitou dessa confiança e de uma falha operacional, né, que está sendo apurado tanto no âmbito criminal como no âmbito administrativo. Esse preso aproveitou dessa falha por volta, como eu disse, entre 17h30 e 18 horas. Ele entrou no almoxarifado, onde tem uma porta lateral, e ele se aproveitou da ausência dessa custódia desse policial penal, desse plantão, e evadiu-se por essa porta lateral. Quando foi percebido pelos policiais penais, né, ele já tinha se evadido, e aí na mesma noite foram encaminhados os policiais penais que estavam com a responsabilidade de custódia desse preso, foram encaminhados à delegacia, foi aberto um inquérito policial, onde foi lavrado um termo circunstanciado, né, da situação, e também a delegada achou por bem indiciar por facilitação culposa de um dos policiais penais que tinham a responsabilidade de custódia desse preso. Então já está sendo apurado no âmbito criminal e dentro mais ou menos de 30 a 60 dias a gente vai ter um resultado desse procedimento, tanto criminal como administrativo, e o policial penal, caso venha a ser comprovado que ele tem alguma participação, facilitação culposa ou dolosa na situação, ele pode receber uma punição que vai de uma advertência até uma demissão. Em João Pessoa, uma travesti foi assassinada em um quarto de pousada. Conforme a Polícia Civil, um lençol teria sido usado para enforcar a vítima. O corpo foi encontrado embaixo da cama na noite desta quarta-feira. O corpo é do jovem Marcos Paulo de Oliveira, de 27 anos de idade. Ele que era natural do Rio de Janeiro. Segundo informações, o Marcos Paulo ele teria entrado na pousada juntamente com um companheiro, já que ele era travesti e era sempre visto com o outro rapaz. Ele entrou na pousada e por volta das 3 horas da manhã. O companheiro saiu por volta das 4h30, ou seja, 1 hora mais ou menos depois, e o Marcos Paulo continuou dentro
do quarto. As pessoas começaram a desconfiar porque o dia todo a vítima não apareceu e resolveram entrar no quarto. Assim que entraram, se depararam com o corpo do jovem embaixo da cama e, detalhe, a cabeça e o pescoço envolvidos com um lençol, como se o jovem tivesse sido asfixiado. Porém, a perícia é quem vai dizer a verdadeira causa-morte desse jovem de 27 anos de idade que estava nesta pousada, segundo informações, com o seu companheiro. A seguir, tem 13 Campinense intensificando todos os esforços para jogos contra Jacuipense e Afogados no fim de semana. E chegou a hora de falar de futebol. O 13 joga no próximo domingo contra a Jacuipense às 8 da noite no estádio do Pituaçu, em Salvador, pela 16ª rodada da Série C. O time despertou a confiança, mostrando alguns bons resultados. Porém, cometeu erros na sequência da competição e agora todo jogo é decisivo. Diante do quadro, o zagueiro Ítalo afirma que todos têm que focar no único objetivo: livrar o 13 da situação complicada que se encontra. Sabemos que vai ser um jogo difícil. Respeitamos muito o adversário lá, muito jogador qualificado, um elenco com jogadores bastante experientes, mas a gente não pode ir para lá e com outro pensamento a não ser a vitória ou de somar pontos. Então, todo mundo tem que estar num só objetivo, independente se eu vou estar jogando ou não, eu tenho que estar focado em livrar o 13 dessa situação. É uma situação que realmente tira o sono, não é fácil você passar por isso 2 anos seguidos. Acho que eu sou o atleta que mais tempo tem na casa e é o que eu passo para os jogadores, que infelizmente a torcida não vai estar nos apoiando nas 4 linhas nesse momento como foi no ano passado. O apoio deles foi muito importante, mas a gente sabe a força da torcida do 13, sabe o peso da camisa e a gente não pode sair do clube pela porta de trás. Vamos lutar para sair pela porta da frente, de cabeça erguida, e mostrando nosso valor e deixando o clube onde está. No Campinense, os treinos estão sendo intensificados para o jogo contra o Afogados em Pernambuco nesse sábado às 7 da noite pela 13ª rodada da Série D do Brasileirão. De acordo com o atacante Echeverria, o time tem que caprichar nas finalizações e conseguir a classificação já no sábado. A gente sabe da importância que tem esse jogo, né? Se a gente conseguir uma vitória, e eu acho que se combinar alguns resultados, a gente já volta com a classificação na bagagem, né? Então sabemos da importância e o grupo todo está muito concentrado para esse jogo. A gente está fazendo grandes jogos bons, com posse de bola, com movimentação, com tudo. Só que estamos pecando nesse último passe, nessa última tomada de decisão, como a gente fala. Então, estamos trabalhando nisso, estamos trabalhando muito para melhorar isso e tentar, como falei, trazer essa classificação já agora no sábado. E o Borborema Notícias fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã aqui na TV Borborema, sempre a primeira. Você fica agora com o SBT Brasil. Para você, uma ótima noite, muito obrigada pela companhia.